Maravilha, aqui é André Luso e hoje a gente vai falar um pouco sobre a oratória, como se comunicar melhor, quais são os elementos principais hoje que um orador precisa ter para que tenha uma boa comunicação, para que consiga passar a mensagem para o seu público, para a sua plateia, na sua reunião ou na sua roda de amigos. É muito importante hoje que você trabalhe esses elementos, mesmo que você não conheça, mesmo que você não tenha competência, não tenha domínio deles. A partir desse momento agora que você estiver assistindo esse vídeo, começa a treinar, começa a visualizar, começa a olhar o conteúdo e começa a praticar. Vamos lá. Primeiro ponto que você precisa ter como um orador, como um bom comunicador, você precisa gostar de falar. Sim, você precisa gostar de falar. Mesmo que você não tenha a prática de falar, a prática de conversar, você precisa treinar esse assunto. Então, o primeiro ponto de partida, você precisa gostar realmente de falar. Eu não era, na verdade, uma pessoa que gostava muito de falar. Eu sempre estava ali no meu cantinho, era mais um observador. Mas com o tempo eu fui trabalhando isso em mim, eu fui buscando novos assuntos, novos conhecimentos, e a gente entra no segundo elemento, é você ter conhecimento. Então, gostar de falar é o primeiro ponto que você precisa falar, que você precisa ter em uma boa comunicação, em uma boa oratória. O segundo é conhecimento. A gente precisa ter conhecimento, aumentar as nossas competências. Às vezes é muito bom que você descubra quais são as suas incompetências, transforme ela numa competência e potencializa ela. Então, conhecimento, eu estou falando aqui no aspecto também de um conteúdo de qualidade. Que tipo de conteúdo a sua audiência quer ouvir? Que tipo de conteúdo, que seja ele de qualidade, você consegue passar para a sua audiência, para que você consiga prender a atenção do seu público. Então, a parte de conhecimento ela é muito importante. É muito difícil hoje você conseguir se comunicar, você conseguir falar de um assunto que você não domina. Então, a partir do momento que você for, que alguém chamar você para poder se comunicar, chamar você para uma apresentação, te entregar algum determinado assunto que você não domina, é muito ruim, porque às vezes vem o branco, vem o nervosismo, e essa emoção acaba dominando você, e aí você começa a gaguejar, você olha para os lados, olha para o outro, ou seja, a falta de domínio do conteúdo, ela vai atrapalhar você em ter uma boa oratória, ela vai atrapalhar você em ter uma boa comunicação com a sua audiência. Eu não vou entrar no aspecto aqui da estrutura de uma boa oratória. Por exemplo, para gravar esse vídeo aqui, eu fiz uma estrutura para poder me comunicar e saber qual é a ordem que eu vou colocar para vocês os elementos. A gente falou aqui que você precisa gostar de falar. O segundo elemento é que você precisa ter conhecimento. E para você ter esse conhecimento, você vai ter que se privar de algumas coisas, você precisa aumentar as suas competências e que esse conteúdo ele seja um conteúdo de qualidade, para que você consiga prender a atenção ali do seu público, da sua audiência, da sua roda de amigos, de seus familiares. É assim que funciona. O terceiro elemento que a gente vai trabalhar aqui é a prática. Você precisa praticar. E muitas das vezes não é você simplesmente mentalizar aquele conteúdo. Ou seja, eu vou treinar. E aí você fica lá, você fica mentalizando o assunto que você precisa falar. Não, você precisa treinar em voz alta. Para eu construir esse vídeo aqui, eu gravei ele antes, umas 2 ou 3 vezes, eu me assisti, e às vezes você faz um movimento da mão que não ficou legal e que você não deve repetir ele. Às vezes você pisca muito, e aí você começa a observar em você algo que você começa a melhorar. Isso é praticar. A prática ela vai te levar à perfeição, ela não vai te levar à perfeição, mas ela vai corrigir erros mínimos detalhes que você vai lapidando e a sua apresentação ela vai ficando um espetáculo. Quem olha de fora vai falar, nossa, que palestra perfeita, nossa, como ele fala bem, como ele se comunica bem, como ele consegue me atrair, prender a minha atenção. Grava você falando, coloca o telefone em cima de livro, você não tem um tripé, não tem problema. Coloca em cima de livro, prepara ele, começa a se comunicar, olha para o telefone como se tivesse uma multidão ali falando com você. Você precisa treinar, porque essa prática ela é muito boa. Ela vai te deixar cada vez mais afiada, ela vai te deixar cada vez com muito mais
convicção para falar. Ela vai aumentar a tua autoestima porque você vai demonstrar que você tem domínio do assunto. O que acontece muitas vezes na faculdade, eu passei por isso, quando você é chamado para poder apresentar um trabalho, e aí você não tem muito domínio daquela situação ali, o que acontece? A gente começa a gaguejar, a boca fica seca, dá nervoso, aquele frio na barriga, e a gente precisa começar a controlar essas situações. E como você controla uma situação dessa? Você controla com conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais afiado você tiver ali no teu conteúdo, mais você vai conseguir passar a tua mensagem. Você vai conseguir trabalhar a sua mensagem e conquistar público, conquistar multidões nesse aspecto. Vamos lá. Gostar de falar, conhecimento, prática e o quarto e último é a repetição. Conhecimento, prática, repetição. Gostar de falar, conhecimento, prática e repetir. Repetir 10 vezes se necessário, repetir 20 vezes se necessário para que você consiga melhorar as suas habilidades. Então, você trabalhando esses 4 elementos aí principais, tem diversos outros, eu estou trabalhando aqui somente esses 4 aspectos que são importantes numa boa oratória e uma boa comunicação, para que você consiga ter um poder de convencimento, de persuasão melhor hoje em seus eventos, palestras, treinamentos. Isso funciona muito bem, funcionou para mim, funcionou para vários outros colegas, principalmente advogados, que é um público que eu venho trabalhando cada vez mais. E eu tenho certeza que você vai utilizar, você vai treinar e você vai desenvolver novas capacidades, inclusive com essas dicas, com esses aspectos que a gente está trabalhando aqui. Tá legal? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu te vejo em breve no próximo conteúdo. Tchau.